parábolas de Lucas, o evangelista Lucas, companheiro de Paulo. Irmãos, no capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 15, a parábola da grande ceia. Então, Lucas 14, a partir do verso 15 até o 24. Então, Lucas 14, do verso 15 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outros disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado o dono da casa, disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Mais uma vez vamos orar e pedir a ajuda do Senhor. Ó Senhor Deus, nós estamos diante desse texto da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que a verdade da Escritura deste texto venha edificar as nossas vidas, encorajar o nosso coração na perseverança do Evangelho e conhecer um pouco mais da Tua Palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, essa é uma das parábolas bem conhecidas do Evangelho de João. Lucas, obrigado, de Lucas. Passei o dia com João, estou só lembrando de João, né? Passei o dia trabalhando no Evangelho de João e agora só sempre na lembrança o Evangelho. Pois bem, após contar essa parábola que nós estudamos na terça-feira passada, uma das pessoas que estavam com Jesus Cristo àquela mesa faz uma declaração, ouvindo tais palavras, né, de receber uma recompensa no reino celestial, na ressurreição do justo. Uma das pessoas que estavam à mesa junto com o Senhor, naquela ocasião, disse essa frase: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Irmãos, era comum naquela cultura de Israel no primeiro século, quando chegava mais ou menos às 4, 5 horas da tarde, as pessoas tinham o hábito de tomar as refeições, e era nesse ambiente, né, que eram preparados os banquetes. Nesses lugares era discutido sobre trabalho, a vida em sociedade, e discutido também a religião, o culto a Deus, as escrituras,
nesses banquetes havia essas discussões sobre teologia, sobre doutrina. Então, se você, em alguma ocasião, quiser discutir algum assunto com o pastor, e quiser no finalzinho da tarde preparar aí um café, algum churrasquinho, pode convidar que o pastor vai lá e come o churrasquinho e a gente discute um pouco de doutrina bíblica, né? Depois que passar a pandemia. Depois que passar esse negócio aí dos vírus. Agora não, agora você não convida não, mas depois eu estou pronto para ir à sua casa, discutir essas coisas e comer pão realmente nesse local, viu? Mas já tem gente aqui com cara de riso diante dessa situação, né? Tá certo. Então, diante dessa bem-aventurança daquele comer pão no reino dos céus ou no reino de Deus, Jesus responde, né? Ou conta esta parábola. Ele, porém, respondeu. Então, Jesus agora vai fazer uma descrição ou vai narrar aqui esta parábola. Diz que certo homem deu uma grande ceia, um grande banquete, e ele fez um convite para muitas pessoas. Então, vamos realmente fazer aqui uma festa e vamos convidar bastante gente. Certo homem deu uma grande ceia, um grande banquete e convidou muitos. Então, era um convite abrangente. Era um convite para muitas pessoas. Então, o cidadão preparou aí a mesa, preparou o churrasco, preparou aí as comidas, e disse que na hora da ceia, né, na hora que tudo estava pronto, ele enviou o seu servo para avisar os convidados. Por que era dessa maneira? Esses convidados foram convidados antes, e eles disseram que vinha para o banquete, que estariam no banquete. Por isso, este homem preparou o banquete. Teve um convite preliminar, um convite antes. E eles aceitaram, sim, na hora do banquete, nós estaremos lá. Vamos tomar esta ceia juntos. E aí, nesta hora certa, na hora que tudo estava pronto, então, o dono do banquete envia o seu servo para avisar os convidados. E dizer, olha, a mesa está pronta, pode vir, vamos comer. Então, quando ele disse que tudo estava preparado, foi à casa desses convidados, que tinham sido convidados de maneira antes, diz que todos começaram a excusar-se, quer dizer, recusaram o convite para irem para o banquete. E diz que o primeiro inventou uma desculpa. O primeiro disse, comprei 5, né, ou melhor, comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Naquela cultura israelense daqueles dias, ninguém comprava um campo sem ver. Como é também na nossa cultura, ninguém compra uma terra, né, ou um terreno, ou mesmo uma roça, sem antes e ver o terreno, medir, ver se tem escritura, tudo direitinho. Então, esse aqui inventou uma desculpa, dizendo que tinha comprado um campo e ia ver o campo, ou o terreno que havia comprado. Logo, foi uma desculpa. Aí disse que chegou no outro convidado e disse, olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Também, naquela cultura, ninguém comprava umas juntas de bois para a terra, sem antes experimentar se de fato os animais aravam corretamente. Então, novamente, é uma desculpa, era feito tudo antes. E aí, diz que o terceiro disse assim, casei-me, por isso não posso ir. Naquela cultura, se alguém marcasse um banquete e tivesse um casamento, ele não teria marcado o banquete, certamente, né? Para aquela ocasião. E mesmo assim, se alguém tivesse casado, né, poderia ir para o banquete, né? Porque no serviço militar de Israel, se alguém, né,
casar-se tinha um ano, né? sem ir para o exército, sem servir. Então isso aqui poderia levar a esposa para o banquete. Então diz aqui que todos eles rejeitaram o convites que antes, né, tinham prometidos que iriam para o banquete. Por isso foi enviado o servo. E veja a expressão aqui, e convidou a muitos. Então não foi um banquete pequeno, não foi apenas um jantar aí para amigos. Claro que era para amigos, mas era para muitas pessoas, muitos convidados, pois o banquete era grande. Mas eles rejeitaram. Então diz na nossa narrativa, na nossa história, nesse conto ilustrativo de Jesus Cristo, diz que voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então a reação do senhor foi de indignação. Diz que o senhor ficou irado, o dono da casa ficou irado. Com razão, né? Prepara-se um banquete, os convidados confirmaram que iriam quando o banquete estivesse pronto, mas recusaram cada um, ventando-se desculpas. Então ele fica de fato irado. E com razão. Eu acho que todos nós aqui, se preparássemos um banquete para muitas pessoas, e essas pessoas, depois, quando tudo está pronto, recusar o banquete, realmente a gente fica indignado. Mas meus amigos prometeram que viria, gastei tanto dinheiro e eles nem aqui apareceram para comer essa comida que preparei com tanto amor, com tanto carinho para eles, e eles rejeitaram. Com razão, é para ficar irado e indignado. Mas este homem, na história do Senhor, teve uma reação interessante. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. O que ele disse ao seu servo? Olha, sai depressa, é urgente, para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Interessante, né? Apesar da sua indignação, este dono da casa ou do banquete teve uma reação de bondade e de misericórdia. Ele pediu que o servo fosse à procura dos menos favorecidos, das pessoas que não eram aceitos pela sociedade da época, eram as pessoas abandonadas, os rejeitados naquela ocasião. Então, para onde Lucas está nos levando nessa história que ele narra do Senhor Jesus Cristo? Certamente que os primeiros convidados para o banquete da salvação, ou o banquete do reino de Deus, foram os judeus, os israelitas daqueles dias. E eles rejeitaram o convite do Senhor Jesus Cristo. Mas na história da vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que quem está com ele são os pobres, os cegos, os aleijados, os doentes. Então, essas pessoas estavam entrando no reino de Deus, no banquete da salvação, e aqueles outros da classe alta de Israel rejeitaram o banquete de salvação messiânica. Eles, de fato, rejeitaram. Então, a indignação do dono da casa era, de fato, justa para com aqueles que rejeitaram o seu banquete. Mas também ele teve uma atitude de misericórdia para com os menos favorecidos. A gente vê no ministério do Senhor Jesus Cristo, ele constantemente está em confronto com os judeus que rejeitavam a sua mensagem, o que ele ensinava, e nós vemos que as pessoas menos favorecidas da sociedade andavam com o Senhor Jesus Cristo, aprovavam a sua mensagem, e por essa razão estavam entrando no reino de Deus.
E nós vemos no Evangelho de Lucas que ele mesmo fala, né? Fala dos pobres, né? Que os pobres estavam entrando no reino de Deus, e aqueles que se achavam ricos e conhecedores da verdade rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas aí tem o segredo que a gente chama o segredo de Lucas. Diz que o cego voltando disse também ao seu Senhor: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Ainda tem espaço na mesa do banquete. Olha, tu convidou muitos, eles rejeitaram, nós fomos em busca dos menos favorecidos, eles aceitaram, mas ainda há espaço, ainda há lugar para as pessoas entrarem neste banquete messiânico. E aí, aqui é o segredo de Lucas, é isso que ele quer nos ensinar. Esta parábola, ela é contada especialmente para o ensino do versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor. Então, novamente, o dono da casa, o dono da vinha, do grande banquete, disse: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aqui a gente chama da maior declaração de amor que este Senhor da grande ceia tem. O que é que ele diz? Ele diz: sai pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga para que as pessoas entrem, venham, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, aqui na visão do livro de Lucas é a abertura, o leque foi aberto para o reino dos céus. Aquilo que a gente chama, que Jesus pregou para os judeus naqueles dias, a classe alta lá que dominava Israel naqueles dias, pregou para os pobres em determinadas regiões, mas aqui nós temos a atitude de Lucas, que está fora da comunidade de Israel. Então é algo que está fora da comunidade de Israel. Ele diz: sai pelos caminhos e atalhos. Aqui na visão de Lucas, é aqueles que estão fora do círculo de Jerusalém. Ou seja, aqueles que não pertencem à comunidade de Israel. Aqueles que estão fora, isto é, os gentios. Lucas, ele abre o seu leque. Lembra que quando ele começa o seu escrito, ele diz que Jesus Cristo seria luz para os gentios. Claramente, luz para os gentios. Então Lucas vem descrevendo essa visão de que a mensagem de salvação, o banquete messiânico, não é apenas para os judeus, é também para as outras pessoas. É como o leque da Bíblia. A gente vê que Deus resolveu, através de um personagem como exemplo, Abraão, escolheu ele lá em Padã Arã e disse: em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos que quando o Messias chegou, o descendente último de Abraão, Jesus Cristo, filho de Davi, diz que o leque foi aberto para a salvação, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. Claro que naquela ocasião, Deus também salvava os gentios, mas agora o reino de Deus era aberto aos gentios. Quando a gente lê isso, a gente entende que quando Lucas escreveu esse evangelho, ele tinha a pretensão de escrever o livro de Atos para dizer como o leque do evangelho foi aberto, como a expansão do evangelho no mundo daquela época.
Então, irmão, só dando a visão dessa frase, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus conta a parábola. Deus, o Senhor, é quem deu o grande banquete mediante Jesus Cristo, o Senhor. E é mediante Jesus Cristo que ele está convidando os judeus, a classe alta de Israel, que rejeitou o Messias, e os pobres, os menos favorecidos, abraçaram. Mas o Rei, o Senhor Jesus Cristo, foi tão misericordioso e tão bondoso que ele diz: olha, não fique apenas dentro da comunidade de Israel, vá em busca também dos gentios, para que o reino messiânico fique de fato cheio de pessoas, cheio de gente. Irmãos, por isso quando a gente olha para trás, a gente faz uma retrospectiva da história da igreja, a gente vê o quanto o reino de Deus cresceu, o quantas e quantas pessoas não entraram neste banquete messiânico. Então, o versículo 23 é o propósito do escrito, que o reino de Deus, ou seja, o convite é para todos. Ele diz: respondeu-lhe o Senhor, sai à procura pelos caminhos e atalhos e obriga, chama as pessoas para que a minha casa fique cheia. Interessante, né? A compaixão do Senhor, o amor de Jesus Cristo é para que as pessoas venham e experimentem graciosamente o seu banquete de salvação. Interessante, né? Como o reino de Deus é ilustrado. Todos nós, né, gostamos, né, de receber um convite para ir para uma festa, para ir para um banquete. Ficamos radiantes quando somos convidados, né? Quando somos lembrados para um banquete. Nesse caso, Deus, o Rei, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, o Senhor prometido no Antigo Testamento, para oferecer um banquete de salvação. Não apenas para o povo judeu, mas para todo o mundo. Porque o leque do Evangelho é aberto para todas as pessoas. Quando a gente vê essa narrativa no livro de Atos, né? Quando chega no capítulo 13 para frente, que Paulo é enviado, nós vemos ali a abertura do Evangelho para todos os povos, todas as nações, e chegou hoje no mundo, em vários cantos do planeta Terra, o reino de Deus se expandiu, cresceu. Por quê? Porque esta é a vontade do Senhor, que as pessoas experimentem o banquete da salvação. É inacreditável, né? Como Deus oferece um banquete de salvação para o seu reino eterno, mas as pessoas recusam, as pessoas rejeitam. E se você me permite dizer, no livro de Lucas, quase sempre nós observamos que o Evangelho está mais ligado aos pobres. Claro que Jesus Cristo salva pobres e ricos, mas nós vemos que é mais ligado aos pobres. Observe que na história da igreja, o desenvolvimento da história da igreja, o Evangelho alcançou mais quem? Os pobres. Isso não quer dizer que os ricos não são salvos. Deus salvou muitos ricos. Você pode observar, na nossa igreja não tem nenhuma pessoa rica. Então o Evangelho é para os pobres. Isso é verdade. Claro que é para todos. Então saia pelos caminhos e atalhos e convite. Chame as pessoas para participarem do banquete messiânico. Porque o Rei, o Senhor Jesus Cristo, o desejo dele, a ordem dele, é que a sala do seu banquete celestial, o seu banquete, fique de fato interessante, né? Quando nós recebemos um convite, ou vamos dar uma festa, que nós vamos para a festa, e nós vemos bastante pessoas, né? Lotada a nossa festa, né?
Aí nós ficamos felizes, né? Rapaz, olha, os meus amigos, os meus convidados, todos estiveram na minha festa. Nós depois contamos até com certo orgulho, né? Mas ficamos alegres, satisfeitos, todo mundo compareceu. Mas se vai só um pouco de gente, a gente fica triste, né? Fica ali cabisbaixo, ninguém quis ir para a minha festa. Então, a vontade, a misericórdia e o desejo do Senhor Jesus Cristo e a ordem dele é que a sala do seu trono, do seu reino, fique de fato cheia, com mais gente possível na sala do seu banquete. Eu posso imaginar o Senhor Jesus Cristo, né? Só sintetizando, o Deus grandioso, soberano, decide enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e ele chega a essa terra e oferece um banquete para as pessoas. Está aí o meu banquete, um banquete de um rei para os seus súditos, para as pessoas. E nós vemos que milhares de pessoas na história da humanidade rejeitam este banquete de salvação. Mas também, por outro lado, nós vemos que tem aqueles menos favorecidos, que eles abraçam e aceitam e participam desse banquete. Porque o desejo do rei ter pessoas na sua sala, na sala do seu banquete celestial. Então, irmãos, a nossa visão é que nós, crentes, devemos apresentar o Evangelho dessa maneira, como um banquete do rei para as pessoas. Mas não é um banquete de comida, não é um banquete de bebida, é um banquete de salvação eterna. É um banquete para entrar na sala do trono, para ficar com o Senhor Jesus Cristo. Aí vem essa sentença dura do Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma sentença dura aos primeiros convidados. Ele diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui fica bem evidente que receber o convite do Senhor do Reino e rejeitar acarreta numa disciplina severa. O Senhor disse: eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, que ouviram o convite e eles não aceitaram, não vieram para a sala do trono, não participaram da minha salvação, eles jamais provará do meu banquete, jamais provará da minha salvação. Então, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, de fato, rejeitar esta mensagem, este banquete de salvação, pode ter certeza que a consequência é esta: jamais provarão o banquete da salvação de Deus. Então, irmãos, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o convite de um banquete de vida eterna para entrar na sala do trono celestial juntamente com o Senhor e rejeitar, é uma consequência duríssima. Por isso, irmãos, a gente deve compreender isso, que nós, como crentes em Cristo, devemos pregar o Evangelho dessa maneira. Jesus oferece um banquete, oferece um reino de salvação, é oferecido a todos. Ele convida a todos, chama todos os homens em todas as partes, para que se arrependam e voltem para Ele. Mas aqueles que rejeitam, reprovam o Rei, reprovam a sua comida, reprova a sua salvação, a consequência é plenamente exclusão do reino de Deus. Então, essa é uma mensagem clara, bem clara para aqueles que rejeitam. Mas é inserido dentro dessa parábola o leque da salvação. Não é apenas judeus, não é apenas os portugueses ou os brasileiros. Ele diz: saia pelos caminhos
e atalhos, isto é, fora do círculo de Jerusalém, para todos os cantos, e convida a todos. O banquete é para todas as pessoas. Então o Evangelho não é apenas para alguns. O banquete da salvação é para todos. Por isso todos devem ouvir, todos devem abraçar, todos devem desejar ir para a sala do trono, a sala do Filho de Deus, para serem salvos. Porque rejeitar acarreta numa duríssima consequência. Jamais nenhum dessas pessoas que rejeitam o convite experimentará a salvação de Deus. Essa é uma verdade muito simples, né, que nós entendemos bem. Recusar aquilo que Jesus oferece, a sua salvação, a consequência é um prejuízo eterno, exclusão do banquete celestial no reino dos céus, com o Senhor Jesus Cristo na ressurreição dos justos. Irmãos, eu acho que dá para a gente agora ver bem a parábola. Judeus rejeitam naquela ocasião. Jesus, naquela mesma ocasião, estende a sua mão e vai aos menos favorecidos, e eles vêm para o banquete, seguem Jesus Cristo. Mas aí o Senhor é amoroso. Ele diz, olha, ainda há espaço. Então vamos buscar os gentios, esses de fora da comunidade de Israel, para que a sala do meu banquete realmente fique completa, cheia de pessoas. Irmãos, eu acho que nós precisamos ter essa visão do Senhor Jesus Cristo convidando as pessoas de fora para o seu banquete. Às vezes nós achamos que são as pessoas boas, né? Não, fulano só falta ser crente. Mas não é assim. Ele convida todo mundo. Ah, fulano de tal, eu acho que ele vai se converter. Mas não, todas as pessoas são convidados a participar da ceia do banquete celestial. Então, só concluindo, frisando isso, né? Ele diz, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Sai, vai à procura de gente, pelos caminhos e atalhos. Então a visão da igreja é essa. Nós, crentes, em todos os lugares do mundo, nós precisamos sair. Precisamos ir atrás para fazer convite, para que as pessoas venham participar deste grande banquete de salvação. Então a vocação da igreja, a vocação das pessoas é ir e anunciar este banquete, para que as pessoas venham participar dele. Então que esta seja a nossa vocação e o nosso desejo. Veja que o Senhor veio, mas Ele sempre está enviando o seu servo, certo? Enviando aí o seu servo à procura dos perdidos. Então que nós sejamos estes servos aqui à procura dos perdidos para anunciar o banquete de salvação de Deus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu, ó Deus, enviou dos céus o Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor. E Ele, naquela oportunidade em Jerusalém, Ele anunciou este banquete de salvação para aquela comunidade, e a liderança, em boa parte dela, no início do ministério do Senhor, rejeitaram a sua mensagem. Obrigado, Senhor, porque a mensagem foi estendida aos pobres, os menos favorecidos na comunidade de Israel, e eles entraram no banquete da salvação. Obrigado, Deus, porque na Tua ira, Senhor, da rejeição dos homens à Tua palavra, houve misericórdia para conosco.
o leque foi aberto para a comunidade dos gentios, foi aberto ao mundo, foi aberto para as pessoas. Muito obrigado, ó Deus, porque na tua ira tu lembraste da tua misericórdia e viestes até nós com um banquete de salvação. Agora, Senhor, nos ajude todos os dias, Senhor, para que nós possamos diariamente ter esta visão de que nós temos um convite, o convite do Senhor Jesus, para que as pessoas venham entrar no banquete nesse ano. Deus nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê fé para anunciar que a salvação é um grande banquete para a vida eterna. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.